Boa noite. Hoje a gente vai estudar 4 livros, mas os livros são tão curtinhos que eu acho que vai ser uma aula tranquila da gente acompanhar. Eu tinha conversado com o pastor, como 1ª, 2ª e 3ª João tem um tema próximo, né? Então dá para a gente ir estudando juntos. E aí eu uni. E aí dentro de cada ponto que o Gordon Fee traz, aí eu vou explicar sobre como aquilo se aplica a cada livro. Lembrando que a gente tem usado o material, né, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, que é o Como Ler a Bíblia Livro por Livro. E a gente agora está se aproximando na nossa maratona aí da formatura, né, do final. Faltam só esses livros e Apocalipse. 1 João ainda é um pouquinho maior, 5 capítulos, mesmo assim é curtinho. Agora 2ª, 3ª João e Judas, você lê assim, acho que não dá 10 minutos, né? Mas a gente tem que sentar e refletir, aí é claro que acaba demorando um pouco mais. Então, quais são os dados de orientação? Vai ser o mesmo para todos os livros. O autor do livro, ele se intitula, né, o presbítero, mas tradicionalmente é identificado como o apóstolo João, aquele lá que era o amado de Jesus, né? Que escreveu o Evangelho de João. Então a gente crê que foi ele que escreveu, e a tradição afirma, né, que foi ele que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. E é até interessante essa ligação, né? Porque a gente vê em João ele se intitulando como o amado, né? O amigo, e essas cartas elas vão falar muito sobre amor. Então ele foi alguém que andou perto de Jesus e que conheceu muito sobre essa característica de Jesus, que é o amor. A data que foi escrita esses livros é desconhecida, mas provavelmente foi lá no final já do 1º século cristão. Provavelmente depois do ano 70 depois de Cristo. Então 70, 80 depois de Cristo, que a gente vê que o apóstolo João, ele foi um dos que, acho que a gente crê que ele foi o último, né, a falecer. Então a maioria dos apóstolos já tinham morrido, e ele estava ali, ele passou o final dos seus dias, né, preso, foi até quando ele escreveu, preso ou exilado, né, foi até quando ele escreveu Apocalipse. Então, para quem que ele escreveu? Em 1 João a gente vê que ele escreveu para uma comunidade ou para comunidades que estavam sob supervisão direta dele. Então eram pessoas que ele conhecia bem, porque ele chamava de filhinhos, de amados, e em alguns outros trechos ele vai se referir ali, por exemplo, mas eu sei que vocês não são assim. Então dá a entender que ele conhecia muito bem aquelas pessoas para que ele estava escrevendo. E ele escreve com muito carinho e usa essas palavras, né? Meus filhinhos, amados. Então é uma comunidade ou algumas comunidades que provavelmente ele foi pastor ou que estavam sob supervisão dele. Já em 2 João, a gente começa com ele falando assim, a senhora eleita, né? Tá bem aqui no comecinho, 2 João 1, ele fala o presbítero, né? Que é como ele se intitula, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Então essa senhora eleita pode se tratar de uma mulher solteira da congregação local, ou de alguém que está abrigando uma igreja na sua casa. E esses seus filhos, que ele fala a senhora eleita aos seus filhos, provavelmente são os membros daquela comunidade de fé. Que a gente sabe que naquela época a igreja ocorria muito em casas. Então provavelmente ela era alguém que recebia essas pessoas na sua casa, e aqueles membros da comunidade da fé foi quem ele chamou de seus filhos. Eu vi que algumas pessoas têm outra posição, de crer que ele chamou de a senhora eleita e seus filhos. Ele estava escrevendo para uma comunidade, mas ele quis manter oculto o nome de quem era, porque havia muita perseguição naquela época. Então, para ele não deixar claro, né, sobre quem era aquela pessoa, para que não houvesse ainda mais perseguição.
Já em 3 João, a gente vai ver que ele escreve, lá no comecinho também, para Gaio. Ó, 3 João capítulo 1, ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Então esse Gaio, ele era um amado amigo, como ele mesmo disse, de João, e que morava em outra cidade. Aí quando a gente for explicar sobre o porquê daquela carta, a gente vai entender por que ele escreveu para Gaio. Então, ainda sobre os dados de orientação, a gente viu que no Novo Testamento o autor tem falado sobre a ocasião de escrita de cada livro. Em 1 João, algo que se destaca é que existem falsos mestres lá naquele lugar que estão negando a encarnação de Cristo, e isso está confundindo os fiéis. Então, o que é negar a encarnação de Cristo? Eram pessoas que estavam negando que Jesus Cristo ele veio em carne, que ele veio como homem, né? Que a gente podia tocar, era carne. Existem seitas que a gente conhece, antigas, né, heresias, que tratavam Jesus como se ele fosse um espírito. Ele estava aqui, ele conviveu, mas ele não era carne, não era corpóreo, né? Ele era um espírito que você visualizava, mas não era em carne. Então ele está negando, né, essa falsa doutrina, e ao mesmo tempo esse não é o único assunto da carta, é um dos principais que leva João a escrever, mas ele também vai falar muito sobre o amor e sobre o perdão de pecados. Já em 2 João, existe uma preocupação, a gente consegue dar para ler tranquilo 1º, 2º e 3 João juntos, que um vai ligando no outro. Já em 2 João, o apóstolo está preocupado que essas pessoas que estão fazendo ensinos falsos, lá em 1 João, depois delas saírem da comunidade, elas estejam espalhando esses ensinamentos em outras comunidades. Então, a gente vai adentrar mesmo no conteúdo, mas a preocupação é isso. Tem aqui o ciclano, né, para não dar nome, e ele está fazendo um ensino falso. Rapaz, obrigada. Nessa comunidade, então, vem quem está cuidando daquela igreja, né? Nesse caso o apóstolo João está chamando atenção para aquele erro, mas aí qual é a preocupação? Que eu saia daqui, aí eu mudo para Anápolis e vou pregar o mesmo erro lá. Então ele está preocupado que depois de sair dessa comunidade, ele vá para outras comunidades e continue espalhando esses falsos ensinamentos. E já 3 João, qual que é o assunto, né? Qual que é a ocasião? Ele enviou uma carta antes de 3 João, recomendando um amigo, né, presbítero que estava indo para aquele local. E aí, essa carta, ela chegou, Diótrefes leu, mas ele recusou hospedar esse amigo do presbítero e ainda desligou quem estava querendo aceitar hospedá-lo. E, consequentemente, João está escrevendo para Gaio, que é esse amigo dele, chamando ele a ser hospitaleiro com esse amigo dele que ele está enviando, Demétrio. Então a gente vai entrar bem quando for falar da carta e aí vocês vão conseguir entender essa relação. Então quais são as ênfases dos 3 livros, né, se a gente for juntar? Primeiro, que Jesus ele veio em carne e é o Filho de Deus. Então a gente sabe que João é aquele que vai dizer, ele era o verbo, mas a gente apalpou, a gente tocou, ele era carne, nós vimos. E é muito interessante essa testemunha, porque como é que a gente pode conhecer a Cristo hoje? Pelo testemunho de outras pessoas. A gente não viu Cristo corporalmente. Então, qual é a maneira que chega a nós essa fé, né? Essa crença? É por alguém que viu, deu testemunho, e aí eu acredito naquele testemunho, e aquilo faz com que eu possa também entrar na fé. Isso é muito interessante, né? Essa maneira pelo qual a fé veio até nós. Porque aí vem essas pessoas íntegras, né? Como João, que fala, rapaz, eu vi, eu toquei, ele era carne. E aí a gente lê
E quando a gente lê e a gente crê nisso, a gente se torna como o próprio João que viu. Interessante, né? E a gente faz isso o tempo todo com várias outras coisas. Não sei, eu não estudei uma doença profundamente, mas eu creio quando o médico me conta. Não, é porque acontece assim no seu corpo. Endometriose, acontece assim, o foco vai ali, inflama. Nunca vi em... Como é que chama, gente, que a gente... Nunca vi no microscópio, nunca estudei, mas eu acredito na palavra daquela pessoa que estudou e aquilo para mim se torna uma verdade. E assim também ocorre, né, com a fé. Esses homens de Deus, eles viram e a gente tem que crer no testemunho deles. Às vezes tem época que isso é mais forte, outras menos forte. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e vem essa tentação. Rapaz, será que isso é verdade? Mas aí eu falo bem assim, mas eu escolho crer. Esse homem aqui está falando a verdade sim, e não dou muita... Não sei se acontece com vocês, né? Vai que é só comigo, aí eu, gente, mas que coisa... Mas eu creio, foi isso aqui mesmo que aconteceu, porque tem tanta manifestação tão gloriosa, né? E a gente tem que crer no testemunho desses irmãos. Então, o que João está ensinando para a gente? Jesus veio em carne, a gente não tocou. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência aí sobrenatural, mas eu nunca vi, nunca toquei na carne de Jesus, mas eu creio que ele veio em carne e que ele é o Filho de Deus. Segunda ênfase. Jesus, ele demonstra o amor de Deus por nós quando ele encarna e ele crucifica. Então, é uma carta que vai falar muito sobre amor, como eu falei para vocês, só que não é um amor sentimental. Não é aquele amor de, ai, te amo, Railane, vai com Deus, a paz, irmã. Não, é um amor que se demonstra em atos, né? Atos de amor. E Jesus, ele é o principal, né? Ele é a referência. E Jesus, ele é a demonstração do amor de Deus por nós quando ele encarna e ele é crucificado. Isso é uma atitude de amor, é uma atitude que mostrou o amor dele por nós. E isso se torna o exemplo, porque João vai falar muito disso. Ele vai falar, não adianta só você dizer que ama o seu irmão, mas seu irmão está padecendo necessidade e você não ajuda ele. Então você não o amou de verdade. Você não, ele fala, não é um amar só de boca, né? É um amar com atitudes. E Jesus, ele mostra que o amor verdadeiro é assim, porque ele também não disse para a gente só que nos amava. Ele veio. Ele encarnou, ele crucificou. E aí isso é ligado ao terceiro ponto, que os verdadeiros cristãos, eles amam uns aos outros da mesma forma que Deus nos amou quando fez isso com Cristo. Então, quando Cristo encarnou e depois ele viveu uma vida perfeita e foi crucificado por nós, Deus estava mostrando o amor dele por nós em Cristo. E aí os verdadeiros cristãos, eles usam, né, eles aprendem com esse amor, e aí isso nos leva a amar uns aos outros, né? É a forma de amor verdadeiro. Eu estava lendo eu tenho uma versão da Bíblia em casa que ela é mais parecida com a paráfrase, né? Que é a mensagem, vocês conhecem? Que foi a mensagem, é um livro, tem um pastor chamado Eugene, ele é americano, já até faleceu. Aí ele pregava, né, na igreja, só que ele via que às vezes as pessoas não entendiam muito a linguagem. E aí ele começou a estudar, fazer uma tradução em que você consegue entender um pouco melhor o contexto. Ele coloca como se fosse para a nossa linguagem, e aí eles fizeram essa versão em português, teve até revisão do Luiz Saião. Então eu não considero como a Bíblia tradução original. Para mim, lembra uma paráfrase, mas é muito boa. E aí antes de cada livro, ele faz uma introdução, e aí ele estava lendo, né, esses livros lá, e ele falando que existem duas questões que permeiam tudo na nossa vida, que é Deus e o amor. Normalmente, quando a gente está com alguma dificuldade na nossa vida, pode ver, está esbarrando ou no nosso conhecimento de Deus, na nossa visão de Deus, ou no amor, na falta de amor. Então são duas áreas que elas são muito importantes na nossa vida e elas estão muito interligadas. Ele fala que não tem como eu conhecer a Deus se eu não conheço o que é amor.
E aí João vai dizer, se você fala que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, então você não ama a Deus. E também não tem como você amar de verdade sem conhecer a Deus. Vai ser um amor muito distorcido. Então são duas coisas que estão muito interligadas e a gente está estudando desde o Antigo Testamento, lá nas primeiras leis, Deus falando sobre a importância de amar a Deus e amar ao próximo. Então não vai ser um tema novo. E vai ser algo que vai esbarrar em muitas coisas na nossa vida, muitas dificuldades que a gente tem, pode ter relação com a visão que a gente tem de Deus ou a visão distorcida que a gente tem do amor. Outra ênfase, que os filhos de Deus, eles não pecam habitualmente, mas quando fazem, recebem perdão. Então, aquilo pode ter gerado muitas dúvidas, né? Esses falsos profetas no meio dos irmãos, e eles podiam estar com dúvidas sobre como é que é o relacionamento com o pecado. Quando eu recebo a Deus, eu não peco mais? Ou eu posso pecar à vontade? Porque também a gente vai ver em Judas, isso já acontecia também, em João você vai ver ele criticando aquela graça barata, né? Aquela libertinagem. Então eu posso pecar à vontade, porque a graça de Deus cobre tudo. Então João vai mostrar que não. Se você ama a Deus, você obedece os mandamentos dele. Então não tem como alguém dizer que ama a Deus e viver pecando. Ele vai trazer esses esclarecimentos. Porque quando você ama a Deus, você passa a odiar o pecado. E aí, mas ele vai falar também que não adianta a gente dizer que a gente não tem pecado. Porque ele fala que quem fala que não peca, faz de Deus um mentiroso, porque a gente peca, mas não é habitual. E aí ele vai ensinar, não vai ser habitual, mas o crente, quando ele peca, ele tem um advogado, né, perante o Pai, e aí a gente recebe o perdão. E aí entra na próxima ênfase. Por conta de não pecarmos habitualmente, da gente amar ao próximo, da gente amar a Deus, quando a gente vai encontrando essas características na nossa vida, a nossa confiança vai crescendo. Então ele vai explicando, você como cristão, você pode ter plena confiança em Deus, de que Ele te ama e que agora você tem a vida eterna. Então vai ser uma carta que ela vai nos instar muito até essa confiança. Quando você começa a viver conforme essa maneira que ele vem ensinando, é interessante que aí ele fala, você vai conseguindo ver esses frutos na sua vida, aquilo vai te dando confiança de que você é de Deus. E aí quando você tem confiança que você é de Deus, aquilo afasta o medo. Porque na verdade o medo que a gente tem é medo do juízo, é medo do castigo, é medo de Deus não estar conosco, é medo do inferno, é medo de tantas coisas, é medo de estar sozinho. Mas quando você tem confiança que Deus está em você e você consegue ver o fruto na sua vida, aquilo afasta o medo. Aí ele fala, aí a gente vive essa relação de amor e aí você pode viver de forma mais tranquila, porque você vive com confiança. É um estágio, estou querendo chegar nele, pastor. Mas porque você vive de forma diferente se você conseguir viver com essa confiança. Então ele fala, você vai conseguindo ver essas características na sua vida e aquilo te dá confiança de que não, então eu sou filho de Deus. E aí você não teme juízo. É lá em João que a gente vai ter aquele versículo tão conhecido, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Então você consegue entender que Deus te ama e que você é dele, você é nascido dele, e aquilo lança fora todo medo, porque se o principal te ama, então você não tem mais juízo sobre você, tudo que vem para a sua vida passa pelas mãos dele, mas ele te ama, então você tem tranquilidade, né? De viver sabendo que você tem a vida eterna. E por último, mais em 3 João, né, ele vai falar sobre a obrigação da hospitalidade cristã, principalmente para pregadores que tinham ministérios que andavam, né, de cidade em cidade, desde que eles fossem aprovados. A gente vai adentrar nisso também. Então, no primeiro século, se eu
lá do Didaquê. Sim. Uma das regras do Didaquê era isso, para você ser hospitaleiro, mas com parcimônia. Sim, tinha que haver uma recomendação, né? Isso, tinha que ter uma recomendação. Muita gente fala, por que o cara vai numa igreja e o cara pede a carteirinha? É uma política, né? Que nasceu lá no século, lógico, com os dogmas normais de cada forma de conduzir o seu remédio. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu achei muito interessante. Sim. Ele já estava no regramento, ó, o cara vai aparecer, mas não fica muito tempo. Se começar a falar de dinheiro, você já corta. Cara, parece que você está falando que esse cara estava na frente dele. No primeiro século, quando eu li isso aí, caramba, o cara já tinha todo esse conhecimento. Sim. Já tinha aquele cara que vem e fala, não sei o que, tal, pega o dinheiro, ficou demais, pediu demais, não sei o que, tal. Sim. Assim, bate a poeira no pé e manda esse cara embora. O João já estava alertando, né? Inclusive, eu acho que com ainda mais facilidade, porque você imagina lá no comecinho, no primeiro século, a gente estava ali uma comunidade, aí vinha um ministro itinerante, um Paulo, um João, ou qualquer um dos discípulos, porque nem sempre era um apóstolo, né? Aí ele prega, normalmente passa um tempo, e aí ele vai para outra comunidade. Como você fica ali, né? Você tem que ver que é obra de Deus mesmo, porque aí para vir um outro, às vezes ensina alguma coisa errada, então você era mais vulnerável. Hoje a gente tem, todo mundo tem sua Bíblia, você confere um ensino aqui, um ali, então é mais fácil da gente não ser levado, mas ao mesmo tempo também tem tanta pregação aí que acho que em todos os lugares tem o seu desafio, né, de você não ser levado por uma falsa doutrina. Sim. Mas as figurinhas eu gosto aí, ó, gente. Sobre essa eu gostei, porque sobre amor eu trouxe muita figurinha romântica. Os pinguinzinhos, ó. Então, visão geral de cada livro. 1 João, ele tem um estilo simples, o vocabulário do livro em si é limitado, é básico, é um vocabulário simples mesmo. Você vai ver que os temas, eles vão se repetindo diversas vezes ao longo do caminho, as palavras vão se repetindo muito. Então, ele vai reafirmando vários temas que você já viu antes. Então, ele vai falar várias vezes sobre o que é o verdadeiro amor. Sobre amar os irmãos, você vai ver várias e várias vezes na carta. Então, é um livro, de forma geral, simples. Tanto que eu achei interessante, o autor disse que quando você vai estudar, é grego, né? No Novo Testamento. Quando você vai estudar grego, normalmente os alunos começam por 1 João. Porque ele tem um grego mais simples, mais fácil de você aprender, né? E é um vocabulário em que as palavras se repetem muito, então normalmente eles começam a estudar pelas epístolas de João. A visão geral do livro tem 3 temas principais, como eu falei para vocês. Primeiro, encarnação, esse fato de que Jesus veio em carne, e isso é muito importante para o autor. Ele vai combater essa heresia de que Jesus não veio em carne, ele vai explicar a importância disso, e ele vai dizer, inclusive, que essa é uma das características do anticristo. O anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne. Então ele fala que muitos anticristos já vêm surgindo, já estão no meio deles, né? E aí eles negam o fato de Jesus ter vindo em carne. Segundo lugar, outro tema é esse amor por irmãos e irmãs, especialmente os necessitados. Então ele vai ser muito claro, é uma carta muito confrontadora. Quando você para refletir assim, será que eu tenho demonstrado esse amor que João diz? Porque ele fala, quem ama a Deus, ama o irmão. E ele vai mostrar isso de maneira prática, né? Ele fala que o amor é um amor prático, é você ajudar o seu irmão em necessidade, é você caminhar junto com o irmão. Então é uma carta que nos faz refletir. Será que eu estou vivendo o meu evangelho sozinho? Ou será que eu estou amando o irmão? Não é só ser educado com o irmão, é de fato se preocupar com o irmão. Você tem se preocupado com o seu irmão? Às vezes você não vai poder ajudar ele de forma financeira, mas eu estava refletindo hoje, será que eu tenho orado pelo meu irmão na dificuldade dele? Será que eu tenho
aconselhado ele da maneira como ele deve? Será que eu tenho amado mesmo, caminhado junto? Porque ele fala, se você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, não adianta, seu amor não é verdadeiro. Porque ele fala que quem convive com Deus, o amor de Deus é derramado em nós. E aí isso vem de forma natural. Não tem como escapar. Quando você convive com Deus, é igual conviver no casamento. Você vai ficando mais parecido com a pessoa. Então quem convive com Deus, ama o outro, porque Deus derrama esse amor. Né? Quem convive com gente brava fica bravo, quem convive com gente mansa acaba manso, né? A gente tava até brincando lá no treino que teve um rapaz que passou 30 dias lá na Bahia e ele voltou calmo, disse que voltou, disse que tá dando, enforcando ele não dá para aguentar mais um pouquinho ainda, tá tranquilo, conviveu com gente muito calma, né? E tá calmo também, falando calmo. Então, quando você convive com Deus, você ama. Não tem como, se você conviver com Deus e se tornar uma pessoa autocentrada, porque Deus não é assim. Então, se a gente se torna parecido com aquilo que a gente convive, Deus ele é totalmente contrário disso. Deus ele é generoso, ele é amoroso, ele se entrega, ele doou o seu próprio filho. Então, se você se parecer com ele, você vai amar o irmão. E por último, ele vai explicar muito essa relação entre pecado e condição de filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu pequei, eu deixei de ser filho de Deus, mas eu também posso pecar à vontade? Então, ele vai ser muito claro sobre esses dois extremos. Da graça barata, que eu posso pecar à vontade, ele vai dizer, não tem como. É você pecar e você ser filho. Mas, ao mesmo tempo, como filho, não tem como você dizer, nunca vou pecar. Então, vai acontecer ocasionalmente, mas aquelas pessoas, elas têm perdão, o perdão, né, através do que Jesus fez por nós. Já segundo João, uma vez que esses profetas, que eles foram identificados e desligados daquela comunidade, porque eles estavam pregando heresias, agora é de se esperar que eles caminhem por outras cidades, né? Decididos a convencer outras pessoas do entendimento que eles têm do Evangelho e de Cristo. Então, eles têm uma percepção. Eu não chego em outra comunidade falando, gente, quero ensinar uma heresia para vocês. Aí vai ser facilmente criticado, né? Não, eu vou e ensino. Não fui bem aceita aqui, pastor João identificou. Vou ali em outra comunidade e começo a ensinar qual é a percepção que eu tenho, qual é o ensino que eu tenho sobre aquilo, qual é a minha visão, então, dessa heresia. E ele quer advertir essas igrejas de que essas pessoas estão fazendo isso, e aí ele fala, o ensino é esse ensino falso, é o da graça barata, é o de que Jesus não veio em carne. Então ele está advertindo essas outras igrejas, né? E ele é uma espécie de miniatura de 1 João, porque ele vai trazer esses temas principais que 1 João também traz, que é essa questão do amor e o fato de Jesus ter vindo em carne. Então, enquanto 1 João foi escrita para assegurar a comunidade do presbítero, né, que aquela comunidade, não os falsos profetas estavam andando na verdade, olha o que ele está querendo dizer aqui. Esse 1 João, ele escreveu uma carta, por quê? Às vezes vem alguém com falso ensino, pode até ter trazido dúvida para aquele lugar, mas quem será que está certo, né? Será que é esse cara que está pregando isso? Será que Jesus era espírito mesmo? Será que o que ele está falando é verdade? Então João está alertando, não, quem está andando na verdade são vocês. Essas pessoas estão trazendo um falso ensino. Então ele assegurou. Já segundo João, vai advertir uma igreja doméstica já em outro lugar, de que esses enganadores que estavam lá naquele primeiro agora estão em liberdade. Então eles foram expulsos daquele lugar, mas eles agora estão andando em outros lugares, levando os mesmos ensinos. Tranquilo, gente? Deixa eu dar um golinho de água, que aí vocês refletem. Tão diferente dos dias de hoje. Será? Já 3 João,
ela é a carta mais curta do Novo Testamento. E ela trata-se de uma carta pessoal, igual Filemão. Filemão a gente também estudou, né, que foi escrito como uma carta pessoal, endereçada, mas diferente de Filemão. Filemão, apesar de ser pessoal, era para ser lida para a igreja, né, pastor? Que o pastor ensinou. Mas 3º João não, é uma carta privada, né? Ele está escrevendo mesmo para Gaio, não para Gaio ler para a comunidade. Em questão, o que está acontecendo ali em 3º João? Está se falando sobre a importância da hospitalidade cristã, como evidência também de que você está andando na luz. Então o João, ele vai trazer muito essa dicotomia, luz e trevas, luz e trevas. Aí ele faz muito essa balança, né? E aí ele vai mostrar o tal e tal característica é luz, quer dizer que você está andando na luz, tal e tal característica é trevas. Então ele vai falar que a hospitalidade cristã é uma evidência de que você andava na luz. Então Gaio, que é esse amigo para quem ele escreveu, e o próprio João, eles compartilham essa prática de ser hospitaleiro com esses ministros que eram aprovados. Como o pastor falou, não é qualquer ministro. Aquele ministro que tinha uma carta de recomendação, que foi aprovada ali por algum outro irmão, né, já conhecido. Então eles tinham a prática de receber. Mas Diótrefes, nome para quê? Para o cachorro lá? Diótrefes. Mas Diótrefes não foi um exemplo legal, né, na Bíblia, então. Porém, Diótrefes, ele rejeitou essa carta de João, né, e esses itinerantes que tinham sido recomendados naquela carta. Então a gente tem uma carta anterior, que a gente não teve acesso, que aprovava essa pessoa, e aí quando chegou Diótrefes não quis abrigar e ainda achou ruim se alguém queria, ainda quis desligar quem aprovou. Então é aquilo, o pastor manda uma carta de recomendação para mim, chegar aqui na igreja, mostro para Laís não só não aprova, como ainda se José me abrigar, ela te desliga também daquela comunidade. Ele vai dizer que Diótrefes, ele tinha essa característica de se achar, né? E aí provavelmente, não é claro na Bíblia, mas provavelmente ele deveria compartilhar também dessas heresias, desses falsos ensinos, para tomar uma atitude assim. Aí, os conselhos práticos para a leitura. Primeira coisa é observar principalmente o que João está dizendo sobre os falsos profetas, porque isso é a chave para tudo que ele está escrevendo. Então ele está escrevendo à luz essas pessoas que estão trazendo falsos ensinos. Essas pessoas deixaram a comunidade recentemente. Deixa eu ver se eu anotei certo esse versículo aqui. 1 João 2,19. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, esses falsos profetas, eles tinham saído, né, daquela comunidade, mas eles só saíram depois que eles tentaram desviar toda a igreja. Por exemplo, em 2,26 diz: escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar, né? E é interessante, o 27, ele fala que quanto aquelas pessoas, né, que andavam na verdade, eles tinham unção que receberam, né, de Jesus e que permanecia neles e não precisava que alguém os ensinasse. Então é interessante, essa unção que há em nós nos guarda desses falsos ensinos, nos faz nos alertar para esses enganos. E tem havido muita especulação sobre quem eram esses falsos profetas, que heresia especificamente eles representavam, só que a gente não consegue conhecer ao certo. É o grupo que prega tal heresia, foi fulano, não sabe, mas o que a gente sabe deles é que eles negavam a encarnação, como nós falamos, né, que Jesus vem em carne, eles não amavam os necessitados e provavelmente eles também argumentavam que eles não tinham pecado. E aí, para encerrar, 1ª, 2ª e 3ª João, alguns conselhos práticos para a leitura. Primeira coisa,
João ele está dizendo muita coisa de forma muito profunda, mas usando um vocabulário limitado. Isso é muito interessante. Ele fala muita coisa profunda mesmo, irmão, se a gente for meditar no que ele está falando, mas de maneira simples, poucas palavras, há muitas repetições de palavras. Então ele o autor trouxe, mas ia ficar muito grande para a gente fazer, tanto a parte do que ele ensina sobre quem é Jesus, quanto a parte dos falsos ensinos, ele consegue resumir numa frase, mas mostrando que cada palavra daquela frase se repete várias vezes. Então, por exemplo, aquele que permanece em Jesus, aí ele vai mostrar, permanece e repete 7 vezes. Em Jesus, tantas vezes. É o que tem a luz, tantas vezes. Então, permanecer, crer, confessar, filho, luz, amor, são palavras que vão se repetir muitas vezes. Você vai ver que ele vai usar pouca quantidade de palavras, várias vezes, para explicar algo muito profundo. Outra coisa que a gente também interessante você saber, 2º e 3º João, às vezes a gente vai ler e acha uma carta muito pequenininha, né? Mas ela tem o tamanho de uma carta comum na época deles, que era uma folha de papiro, porque a gente agora podendo escrever páginas e páginas, né? Pôr no pendrive já está velho também, né? Subir na nuvem, hoje eu posso escrever 400 páginas, subir na nuvem para Laís, fala à vontade, na época não. Tinha uma folhazinha de papiro, e é interessante que é por isso que você vê que normalmente quando a carta está acabando, ele fala assim, queria te dizer mais coisas, mas vou te dizer face a face, né? É tipo assim, o papel está acabando provavelmente. E aí ele tem mais coisas para te falar, Laís, mas já que eu tenho só essa cartinha aqui, só essa folha, a gente conversa pessoalmente. Então, aquelas cartinhas que na época que comprava, né, os papéis de carta. Você fazer uma cartinha para o seu boy, né? Sim. Aí você vai no finalzinho, você dava sempre uma encurtada, né? Sim, porque você vê que estava acabando, né? Tinha ideia, né? Que estava acabando, você não... Sim. Aí, às vezes acabava em diagonal. Sim. Te amo, em diagonal. Às vezes escrevia nas bordinhas, né? Chato, mas não era, né? Era porque estava acabando a folha. Pois é, então você vai começar a entender. O pastor mandou pelo correio. Pastora pensando, eu recebi, gente, essa carta. Eu não. Não, o pastor está começando não. O pastor está falando que viu os amigos fazendo isso. Primeiro isso é uma coisa de menino, né? Sim, homem. Nossa geração, o menino que guardava papel no braço não existe. Não existe. Isso é de menino. Não, mas eu recebi cartinha assim das minhas primas, a gente gostava. Escrevia no papelzinho, colocava no correio, mandava lá para Anápolis. Não tinha as figurinhas? Pegou? Tinha. Não, peguei. Amarela, tinha tipo um casalzinho. Tinha. Parecia aquelas figurinhas de volta ali. Eu cheguei a mandar e receber carta. Hã? Entendemos, João. E aí, para 3º João, para a gente entender, a gente tem que saber como é que era a hospitalidade naquela cultura. Porque hoje é mais fácil, tipo assim, vem um pregador para cá. Provavelmente, a gente vai alugar um hotel, e aí às vezes você recebe em casa, às vezes você coloca naquele hotel, fulano vai pregar final de semana, aí você paga ali a diária, mas na época não era assim, então alguém teria que receber aquela pessoa. Então vem aquela cultura da hospitalidade. Era comum, né, e esperado que quando eu estou indo ali pregar o evangelho, a verdade, e aí tem o pastor, que é um irmão mais velho do que eu, ele me recomenda, eu chego lá com a minha carta e mostro aqui, recomendação do pastor, e aí era natural que você me recebesse na sua casa, para eu estar ali durante aquele tempo, e provavelmente não eram 1, 2 dias, né, você ficava um tempo maior, e aí era esperado que a comunidade recebesse e acolhesse aquele irmão. Ainda hoje isso é algo que deve ser demonstrado, que eu acho que tem se perdido muito, né? Nos nossos tempos, essa questão de hospitalidade. Bem comum. Agora, na família onde morava, aconteceu um evento
Então a igreja se dividiu, né? Assim, uma fulana de tal, aí sei lá, imagina uma senhora, aí falou, eu vou ficar na casa de uma senhora. Aí a irmã tem 2 adolescentes, então eles dividiram uma cidade, aquela comunidade dividiu várias casas, onde a irmã chegava, a família chegava, né? Isso aí, a irmã fulana de tal. É na casa da fulana, sim. A irmã fulana de tal, na casa, então você chegava encomendada, a pessoa ia lá e te receber. Sim. É tipo isso. Que é isso. Eu mesmo, quando eu ministrava mais nova, eu na casa de muitos irmãos. Porque você aprende muito. Que é um momento de comunhão, né? Que você não vai viver num hotel. Tem pessoa que fala assim, eu gosto mais de ficar no hotel porque eu tenho que orar, eu tenho mais intimidade, eu descanso melhor. Eu entendo, cada um no seu plano, mas eu particularmente amava, porque era realmente esse que você está falando. Essa comunhão mesmo. Da comunhão. E eu senti que eu estava no meio da igreja, na minha igreja original lá, porque é a igreja. Eu não senti que estava distante. E é interessante que você vê, como o pastor falou do Didaquê, que também não era uma coisa assim, feita de qualquer forma, não. Ele fala que se não tivesse recomendação também não era para você receber, não. E não era nem para você falar, às vezes, porque diz que se você às vezes estava tendo contato com aquele irmão, poderia até influenciar de forma negativa outros irmãos. Que aí você chega aí um profeta com as suas imaginações, suas visões, e eu sei que é falso, e aí eu fico conversando com você, outros irmãos podem olhar ainda e achar que eu estou compartilhando daquele ensino, né? E aí ele vai ensinar que não é sobre as pessoas a gente tem que amar e tentar desviar do erro, né? Essa coisa da carta de recomendação também, né, gente, é bem interessante, porque pelo menos até hoje eu já vi isso aí, não sei como é que é nos outros lugares. Até quando você vai para outra igreja, né, com essa comunidade geograficamente, sim. É tão estranho você chegar assim uma carta, eu sei lá, eu acho estranho. Só se for um caso mesmo excepcional, porque, poxa, quando eu mesmo, eu cheguei, mudei de cidade, uma carta, que é o teu pastor te dando, que te recomendando, né? Você está despedindo em comunhão, tem um assinado, tua igreja te legitimando. É meio estranho você chegar lá, parece que tem um. Quando eu tive doente, né, aqui, né, há uns anos atrás, e aí, em agosto, lá, setembro, eu fui visitar a cidade, se virou lá. E é interessante, eu não ando com a carteirinha da cidade. Sim. Não levei a carteirinha. Lógico, eu me criei lá, as pessoas me conheciam, conhecem minha mãe. E mesmo assim, o pastor lá ficou cismado. Porque, pastor. É muito comum o pastor que ter carteirinha. Sim. Aí eu falei, não. Interessante, né? Aí a galera ficou assim, esse cara é sim. Tá aí na carta, entendeu? Sim, aí só que as pessoas conheciam mamãe, e falou lá, pastor, ele é pastor, ele é irmão da irmã Maria. Aí o pastor, aí eu tive a oportunidade de dar uma para você ver na prática. Depois desse dia, sim. Aí agora anda. A carteirinha anda comigo, ela tá, beleza. Eu tudo bem, eu sei que não é isso ainda, eu podia ter impresso a carteirinha, mas sim. É o hábito, né? Sim. É o hábito. E aí agora a gente sabe de onde é que o negócio veio. Sim. Tá? É porque a gente pensa assim, a vida da pessoa, mas uma pessoa que não vai ter tempo de saber da tua vida. Claro. Por exemplo, você chega lá na igreja visitando e tal, eu também levava carta de recomendação quando eu visitava, né? Dizendo que o pastor estava com tempo de oração. Então eu acho assim, e eu não sabia que era definitiva essa pessoa. Eu não sabia. Eu pensava que era um costume da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, não participava, mas realmente bem legal isso. Mas é do. Saber que é uma coisa bem igreja primitiva. Sim. Então a gente poderia ainda falar mais coisas, só que como são a quantidade de livros que a gente está estudando hoje é maior, eu trouxe esse conteúdo de 1ª, 2ª, 3ª João, mas eu acho que já dá para esclarecer bem o contexto quando vocês forem ler. E aí a gente vai para Judas. Quantas horas, pastor, você acha que... Tá. 9h11? Ninguém mais fala.
Tá. Não, vou tentar trazer de forma bem breve que Judas é um livro bem pequenininho, né? Mas muito importante, muito interessante. Ele tem só um capítulo, né? Ele é uma carta, pode passar, pastor. É uma carta pastoral que está exortando com uma advertência assim forte contra alguns falsos mestres que estão infiltrados lá naquela comunidade para quem Judas está escrevendo. Então é uma carta que às vezes ela nem é pouco utilizada quando a gente vai falar de falsos mestres ou falsos profetas, mas ela tem um conteúdo doutrinário muito forte, muito relevante sobre esse assunto. Quem foi que escreveu? Foi Judas, e ele de forma modesta, ele se descreve como irmão de Tiago, mas Tiago era irmão de Jesus, então Judas era irmão mesmo em carne de Jesus, né? Só que a gente sabe que os irmãos de Jesus, eles não creram em Jesus desde o princípio, eles foram crer depois que Jesus ele foi crucificado, e ele não se considera um apóstolo e não usa disso, né, para se descrever, eu sou irmão de Jesus. Ele, de forma modesta, se chama de o irmão de Tiago. A data em que ele escreveu foi desconhecida, provavelmente foi no fim também do primeiro século cristão, e para quem ele escreve é desconhecido, né, qual é essa comunidade, mas se imagina que é uma comunidade cristã judaica que vive ali na região da Palestina, e que pela forma como ele escreve dá para entender que essas pessoas elas são familiarizadas com o Antigo Testamento e também com a literatura que fala do fim de todas as coisas, a literatura apocalíptica, né, judaica. Pode passar. Então, qual foi a ocasião? Por que ele teve que escrever essa carta? Porque alguns pregadores itinerantes, como a gente vem estudando agora, essas pessoas que vão passando, né, de cidade em cidade, eles começaram a criar uma ameaça para a igreja e que transformou a graça de Deus numa libertinagem, e eles começaram a se infiltrar na igreja com esses falsos ensinos. Então vai ser um tema parecido com João, e não só João, a gente está vendo isso em várias cartas do Novo Testamento, né? Passou sobre pessoas que tiveram que escrever, né? Por conta de falsos profetas, falsos ensinos que estavam se levantando nas comunidades, e aí esses apóstolos, né? Esses irmãos têm que escrever pregando contra essas ideias que vêm para ameaçar a verdadeira fé. Então, qual a ênfase do livro? O juízo certo de Deus que vai vir sobre quem vive de maneira negligente e está ainda, além de viver de maneira errada, está ensinando outras pessoas a fazê-lo. Então, Judas ele é bem sério a respeito disso, lembrando que esse Judas não é o apóstolo que se enforcou, né, que traiu Jesus, esse irmão de Jesus, né, e de Tiago. Então ele vai trazer advertências bem sérias, assim, falar, olha, Jesus não poupou as pessoas que estavam ali no deserto, ele não poupou Sodoma e Gomorra. Você vai ver que Deus, ele não poupou nem mesmo os anjos que caíram, então ele não vai poupar também quem vive de maneira negligente, fazendo coisas erradas, e o pior, além de fazer errado, ainda está ensinando outras pessoas nesse mau caminho. Também vai falar sobre a importância de você viver em santidade, e vai mostrar o amor que Deus tem pelos fiéis e de como é que Deus os preserva até o fim. Pode passar, pastor. Então, qual que é a visão? Oi? É tudo fake, vocês vão ver. Judas, ele é tudo fake assim, que ele está combatendo, né? Combatendo os fakes. Então ele começa e vai terminar falando sobre esse chamado de Deus e sobre como Deus preserva seu povo. Então, ao mesmo tempo que ele condena e critica, ele também traz essa segurança, porque as pessoas poderiam viver com medo, né? E ele vai mostrar, não, Deus ele guarda os que são dele, desses falsos ensinos. E o corpo da carta, ele tem duas partes. Tem um versículo 13 a 19 que vai estar advertindo contra esses falsos mestres. Já o 20 a 23
vai exortar as pessoas a perseverarem, vai ajudá-las, né? E também vai aconselhar essas pessoas sobre como ajudar os irmãos ali daquela comunidade que estavam sendo influenciados por esses mestres itinerantes, né? Que vinham trazendo falsos ensinos naquele lugar. E aí, quais são os conselhos práticos para a leitura? E a gente vai ter mais só esse, mais outro slide, né? Sabendo que, quando você lê Judas, qual que é o assunto que é mais crucial, mais importante naquele livro? São os falsos mestres. E aí é legal porque Judas, ele fala muita coisa sobre essas pessoas, então dá para a gente formar uma imagem de como eles eram. A gente vê que já João falou poucas coisas, né? Sobre eles negarem a encarnação. Já Judas, ele vai falar mais coisas sobre as características dessas pessoas. Então eram pessoas que tinham sido aceitas na comunidade como cristãos e participavam das festas dos cristãos. Muito provavelmente eles eram profetas itinerantes, que são essas pessoas que vão viajando várias cidades. Eles eram descritos como pessoas sonhadoras, né, que trazem um novo entendimento, que enfim. Mas na verdade, não é que eles tiveram um novo entendimento da palavra. Eles estão seguindo a tendência da própria alma deles e eles não têm o Espírito. Eu acho que eu e o pastor, a gente conversou já algumas vezes sobre isso, que às vezes você fica assim, eu vou trazer um ensino, uma palavra, mas assim, eu vou repetir as mesmas coisas, mas, rapaz, se você for pregar uma coisa que nunca foi pregada nesses 2025 anos, provavelmente você vai estar pregando uma heresia, porque que coisa nova é essa, sonhadora dessa revelação que você teve? Não, a gente prega a verdade, as mesmas coisas, né? Então esses sonhadores, eles traziam novas revelações, mas eram coisas que vinham da própria alma deles, né? E não do Espírito de Deus. A gente pode até ler, está no versículo 19. Judas só tem um capítulo que fala assim, estes são os que causam divisões entre vocês, que seguem a tendência da sua própria alma e que não têm o Espírito Santo. E aí, esses ensinamentos que eles traziam, eles estavam distorcendo a graça de Deus em libertinagem. Então, irmãos, liberdade, a gente já aprendeu isso. É diferente de libertinagem. Liberdade nós temos em Cristo, né? Não somos mais escravos do pecado, mas agora a gente é escravo de Cristo. Então, liberdade não é libertinagem. Libertinagem é você usar esse conceito de que Deus te perdoou e que se você peca, você é perdoado, para poder fazer as obras da carne de forma generalizada, né? Então, isso é a libertinagem. Eles seguem desejos malignos, eles praticam imoralidade e rejeitam autoridades, causando divisão na comunidade. Então, são perfis de falsos mestres, de falsos pregadores. A gente já trouxe uma aula aqui numa terça-feira, um tempo atrás, sobre falsos profetas, onde a gente falou muito sobre isso e usou o livro de Judas. E aí o livro de Judas, ele vai citar alguns outros do Antigo Testamento, tipo como Balaão. Então aí você começa a entender como é que esses falsos profetas agiam, porque aí traz outros personagens que a gente pode observar a vida também e entender como é que um falso profeta age. Por exemplo, Balaão, a gente vê que ele se moveu por dinheiro e que ele também era envolvido em imoralidade sexual. E levou o povo a pecar de forma imoral. Então, são características que essas pessoas têm, que elas carregam, e aí a gente pode identificar que são falsos profetas, né? Então, eles transformam a graça em libertinagem, seguem desejo maligno, praticam imoralidade. O pastor Fábio fala muito disso, o Fábio lá do Jesus Corp, né? E ele fala que é incrível como normalmente falso profeta, ele tem uma ligação ou com imoralidade sexual ou realmente com coisas por dinheiro. Quando você vai adentrar mesmo, tem aquela coisa da dominação, algum pecado na área sexual e também pecados de ganância. E causam também essa divisão na comunidade. Judas está alertando para o juízo divino
sobre essas pessoas. Então o livro é para isso. Está falando, olha, essas pessoas, se não se arrependerem, de fato, elas vão cair sobre a ira de Deus, assim como outros não foram poupados, eles também não serão. E está também muito preocupado que as pessoas possam estar sendo influenciadas por essas práticas. Ele sabe que alguns estão, né? Então ele vai fazer esse alerta. Ele até vai falar, eu queria escrever sobre outras coisas, mas é interessante, no começo mas eu vi a urgência de eu escrever sobre isso para vocês. Deixa eu ver. Judas, versículo 3, né, que só tem um capítulo. Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então ele estava ansioso para escrever acerca da salvação, mas ele viu que isso estava acontecendo e viu que era necessário ele escrever para que aquelas pessoas batalhassem pela fé, porque tinham essas pessoas lá no meio, né, que estavam transformando a graça de Deus em algo que ela não é e levando outros para o mesmo erro. Então a gente, sobre isso, o livro de Judas, sobre aqueles outros conteúdos, 1ª, 2ª e 3ª João, e a gente consegue encerrar a aula para comentar, para orar.